Fala, meu povo, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Mentalidade Esportiva. Cumprimento a vocês, cumprimento o Andrew. Beleza, Andrew? Tudo bem? Beleza, show de bola. O Andrew com a camisa do Manchester United, que é o time que eu torço na Inglaterra, mas que o Vasco deu-lhe um chocolate aqui no Mundial de 2000. Mundial esse que o Vasco tinha o melhor time. Se o Antônio Lopes soltasse o time, a gente ganhava do Corinthians na final. Mas isso é papo para um outro vídeo. Chega de choradeira e vamos aí. Nós vamos falar, até o Andy vai colocar aí a imagem para vocês do elenco do Vasco no site do Vasco. Então, aqui não tem especulação, beleza? Você pode ter achado aí que no título do vídeo foi um pouco chamativo demais, espero que tenha sido para a gente poder ter mais visualizações, mas sem enganação. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre o nosso vídeo. Deixa o like e se inscreva aí. Tem muita coisa de Vasco aqui, porque são os vascaínos. E é isso. A gente vai nome por nome, falando se a gente acha que deve ficar ou não, mas a gente não vai ficar gastando muito tempo com isso, não. Beleza? Vamos lá. Show. Começa aí. Começa você, depois eu. A gente vai fazer nesse esquema assim. Você vai falar do Thiago, eu também falo. Depois eu falo do House, aí você fala e assim a gente vai. Show. Thiago Rodrigues, né? A segunda metade da temporada, talvez realmente alguns jogos falhou, mas na primeira, pelo contrário, salvou o Vasco na última. Eu acho que é um goleiro interessante para estar nesse elenco aí de 2023. No banco de reservas, contrataria um goleiro titular, não seria o Thiago, mas eu acho que é interessante ele continuar no elenco sim. Não estaria na barca vascaína. Não, o Thiago tem que ficar para ficar na reserva a princípio, mas brigando pela titularidade. Mas eu acho que o Vasco tem que trazer um goleiro experiente também, e acho que o Thiago fez um bom ano, ao contrário dos detratores dele aí. Então, para mim, o Thiago fica. Agora eu começo aqui com o House. O House não teve tantos jogos assim, né? E é legal a gente ter mais goleiros. Talvez o Vasco precisasse contratar aí uns 2 goleiros. Não sei, o House eu tenho dúvida se deveria ficar ou não. Talvez ser emprestado. Mas estaria essa barca? De empréstimo, né? A princípio por empréstimo. E aí eu já diria o seguinte, talvez eu ficasse... Quem está lá perto, né? Quem está lá dentro, escolheria um dos 3 aí. Quem é o melhor? House, Finterman, que eu acho que eu já cheguei a ver algum jogo dele no Vasco, e o Alexander. Quem dos 3 tem mais potencial? A gente escolhe um desse aqui para ser o 4º goleiro, empresta os outros 2 ou rescinde contrato. É isso, já matei aí os 3 aí. Mas aí você escolhe quem dos 3? E eu não sei quem eu escolheria, não. Então, porque aí eu ficaria... Eu respeitaria ali o treinador de goleiro do Vasco. Não vou ser leviano aqui de escolher um dos 3. Eu não sei, eu não tenho base para escolher nenhum dos 3. É difícil. Eu acho que eu escolheria o Alexander, foi o que eu mais vi jogar, assim, no Vasco, já tá um tempinho, né, da base, os 3 são da base. Mas é difícil, realmente é difícil, cara. Vamos lá. Danilo. Né, agora sou eu, não, Juliano? Pode ser, cara. Cara, o Danilo, pra mim, não tem a menor condição, muito lento, acho muito avoado durante o jogo, dá umas falhas. Inclusive, falhou algumas vezes. Até que quando ele começou a jogar com mais frequência titular, eu gostava, mas depois eu acordei para a vida e vi que para mim não tem condição. Para mim tá na barca vascaína. Quando o Danilo ele entrou com o time, o sistema defensivo estava bem encaixado com o Zé Ricardo, ele com a bola, soltando a bola, ele tinha um bom passe. Então ele deu uma enganada na gente mesmo. Mas não dá. É um jogador que, para o nível que o Vasco está querendo, eu também não ficaria com o Danilo. Show. Perdão pelo carro passando na rua ali. Faz parte. Eric Pimentel, Juliano. O Eric Pimentel é o menino da base, não é, Andy? Sim. Eu ficaria com ele, dos zagueiros aí, fechando também. Eu ficaria com ele e o Anderson Conceição, dos 4 que apareceram aí. É legal você ter aí 5, 6 zagueiros, tem que ter alguém da base, alguém chegando. Então, acho que o Vasco precisa contratar 2, 3 zagueiros
e eu ficaria com o Eric Pimentel e ficaria com o Anderson Conceição. Então, e alguém que pudesse aproveitar durante o ano. O Danilo Bossi e o Quinteiro não ficariam no meu time, não. Exatamente, sigo contigo. O Quinteiro que foi, talvez, aí, o punido por todo esse desastre defensivo Eu do Vasco. prefiro muito mais o Quinteiro do que o Bosa, tá? Não sei por que perdeu a vaga ali da titularidade para o Bosa. É justamente isso que eu ia dizer. Tipo, ele foi o punido desse grande. Ele foi escolhido e botado de fora desse grande desastre composto que era a defesa do Vasco, né? Tem. Enfim. Agora vamos aí pro próximo. Zé Vitor. Cara, o Zé Vitor também é outro que a gente tem pouca base para dizer. O Vasco, assim, isso é tão repetitivo no Vasco, né? O Vasco contrata um caminhão de gente para uma coisa, ninguém dá conta do recado, ninguém de fato supra aquilo. Em 2015, 2016, eu lembro que o Vasco tinha 5, 6 volantes e todo mundo assim. Mas isso vai acabar, hein? Sim, Porque isso aí era coisa de empresário e tal. Agora não vai ter essa. O Vasco tem lá uma 777 é dona do time, não tem esse negócio, essa politicagem ali. Então não vai acontecer mais isso. exatamente. Mas assim, então o Zé Vitor tá aí na minha barca também. Acho que pode ir. O Ulisses é um cara que poderia ser emprestado, é um menino também da base, né? Não é? Sim, sim. Então, e aí o Ulisses eu acho que emprestaria ele e ficaria de olho. Matheus Ribeiro, Gabriel Dias. Valeu, gente. Muito obrigado. Jogaram muito pouco também. O Gabriel Dias até que jogou, mas se lesionou depois, né? Realmente não dá, não tem nível para a Série A do Campeonato Brasileiro. Léo Matos, obrigado também. Eu acho que foi um cara que conseguiu evoluir. Eu acho ele um jogador muito inteligente, gosta da parte tática. Ele foi muito útil para o Vasco, a verdade é essa. Um cara raçudo, foi um cara que conseguiu ficar de um ano para o outro aí, mas assim, pô, já também pela idade, obrigado pelos serviços prestados, Léo, com todo respeito, também não dá, não. O Léo Matos foi um dos meus protegidos aí desse elenco ao longo, mas assim, eu até pouco tempo eu defendia ele, mas acho que não dá também. A gente precisa contratar, então, três, no mínimo, dois laterais direitos que a gente está dispensando todos aqui, né, o Juliano? Tem que trazer dois laterais direitos, com certeza. É. Dois goleiros, dois laterais direitos, três zagueiros até Exato. agora. Aí vamos pro lateral esquerda, Paulo Vitor, menino da base. Sou eu, né? Ou é você? Então, talvez na esquerda aí, eu tinha até falado de manter o Edmar, mas talvez fosse interessante manter o Paulo Vitor e o Riquelme e talvez trazer alguém. Mas eu não bato martelo em nenhum dos três sair, não. Acho que o Paulo Vitor é um garoto que tem potencial, o Riquelme também, e o Edmar se mostrou útil. Eu sei que a torcida do Vasco, eu também sou torcedor do Vasco, ainda sei qual a opinião do Ender a respeito do Edmar. Eu sei que vão tampar pedra agora, quebrar aí onde eles estão assistindo, parar de ver esse vídeo, mas eu não sou um detrator, um cara que vai jogar pedra no Edmar aqui, não. Acho que ele foi útil. Show. Cara, desses três aí, o Paulo Vitor, como o Vasco acostumado a fazer esses últimos anos, foi usado bastante em jogos na fogueira, pegando fogo, não tinha opção, suspensão. O Paulo Vitor foi utilizado e, de certa forma, fez o seu papel ali. É um garoto muito novo ainda, eu manteria o Riquelme também, mas para mim o Edmar não dá. Acho que respeitou muito o Vasco, fez seu trabalho, mas para mim eu dispensaria, estaria na minha barca, Juliano. Show, vamos lá. Zé Gabriel. Pode começar. Zé Gabriel, né, veio do Inter aí com uma fama bem, né, vários apelidos aí, que eu não vou falar aqui em respeito ao jogador, várias, muito criticado, né, do Inter, e assim, fez poucas partidas, não teve um grande período de tempo no time titular. No último, contra o Ituano não, fez a última partida dele no Vasco, fez um bom jogo, surpreendentemente, entrou bem, mas também, para mim, não dá, para mim é mais um que tá na barca
vascaína. Na minha opinião também. Agora, os outros três aí, o Matheus Barbosa, o Yuri e o Andrei, eu ficaria com eles. O Andrei é um moleque, uma joia, que o Newcastle está disposto a pagar a multa rescisória dele, que é de 50 milhões de euros. Então, se o Newcastle chegar aqui e pagar a multa, não tem o que fazer. É uma multa absurdamente alta, ainda mais para o padrão do preço de jogadores de futebol brasileiro. Já uma multa absurdamente alta que é para ninguém tirar ele. Mas chegando no Newcastle e fazendo paciência. Espero que não. Mesmo que sendo essa grana, mas eu não vejo o Vasco como banco e para fazer lucro. Eu quero que o Vasco jogue bola. Então, eu gostaria do Andrei. Eu ficaria com os três aí, mas eu acho que o Vasco precisa e vai trazer o Júnior Urso. Então, assim, eu acho que ali na volância, pelo menos no primeiro homem, o Vasco estaria bem servido, ao meu ver. E Yuri e Andrei, para mim, também é quase que imunidade. Yuri, pelo amor de Deus, jogou muito é o nosso pequeno Casemiro, longe de comparações, mas já comparando, melhor até que o Casemiro, eu diria. Fez uma excelente temporada. O Andrei também jogou muito bem, fez 8 gols para a posição que ele joga. Muita personalidade. Primeira temporada como profissional dele. O moleque é diferenciado. Cara, o Matheus Barbosa, se eu não me engano, ele já saiu, inclusive, do Vasco. Posso estar falando coisa errada, tá? Se não. Oi? Pode ser mesmo que tenha saído, mas ok, também assim, não é que eu faço muita questão, não, mas eu acho que daria ainda para ser utilizado. E o Andrei, só completando aí o seu comentário, no SofaScore, o Andrei foi o jogador da Série A e B abaixo de 21 anos com as maiores notas, em média de nota em todos os jogos. Jogou muito, garoto. Fez chover. Pô, Juninho, que assim. Quer começar, Juliano? Quero, eu gosto muito do Juninho. Acho que o Juninho tem muita qualidade. Tem qualidade no passe, ele pode jogar de primeiro volante, pode jogar de segundo. Acho que ele tem bom chute. Eu, assim, tem gente que não gosta, pega no pé do Juninho. Eu gosto. Eu acho que ele tem talento. Acho que ele é muito bom jogador. Se o Vasco fizer uns investimentos muito altos e nessa posição do meio-campo, de cabeça de área, segundo volante e tal, talvez o Juninho fosse um cara para ser emprestado e ser monitorado. Mas eu, se fosse o técnico, ficaria com ele. Marlon Gomes, eu também ficaria, mas ele parece estar tendo proposta de gente querendo tirar o Marlon Gomes do Vasco. Gostei muito dele, acho que ele foi muito mal usado, muito mal utilizado quando o Jorginho começou a jogar ele muito para a beirada, e ele corria muito atrás de lateral e ele não tinha perna para... Eu acho que ele arma bem o jogo por dentro também. Luiz Henrique, não estou nem recordando dele, para ser muito sincero, então não me marcou, beleza. Nenê, eu ficaria com ele só no Campeonato Carioca, cara. Nenê, muito obrigado, você é fantástico, você é vascaíno, você joga muita bola, mas também Carioca prestava uma homenagem ao Nenê, faria ali uma... Nenê, você quer ficar aqui com a gente, dava um cargo para ele, eu acho que ele não vai aceitar, ele ainda vai querer jogar até os 49, 50 anos de idade. Eu acho que ele vai jogar bem, foi muito útil. Foi o cara que pegou a bola para bater o pênalti ali, mas infelizmente, eu falo isso com dor no coração, acho que não dá. Show. O Juninho, para mim também, moleque bom de bola, conduz muito bem a bola, acha espaço muito bem, tem uma ótima qualidade de passe. É um moleque que também cresceu na categoria de base do Vasco. Eu também manteria, mas faria o que você falou, emprestaria ele. Marlon Gomes, que um dos jogadores, esse comando do Jorginho, muitos jogadores foram classificados, né? Sacrificados, né? Eu diria o Figueiredo, por exemplo, diversas vezes na lateral direita. Enfim, passou. O Marlon Gomes é um deles. Para mim, quase quanto o Andrei, ele tem que ficar sem dúvida nenhuma. Luiz Henrique jogou poucos jogos. Também me recordo bem pouco dele, viu, Juliano? Sinceramente.
É. Tem cara de novo, pode nos dar um dinheiro? Empresta ele lá, ele jogando. O Nenê, cara, eu faria um jogo de despedida para ele, mas não manteria também. Tá, já tá, passou da idade, já fez o que tinha que fazer, o propósito dele, né? Que foi bem emocionante até a maneira que ele estudou para isso. Bom, Sarrafiore teve uma lesão no joelho, né? Acabou jogando, nem jogou praticamente essa temporada, mas eu acho um jogador sim útil. Nas vezes que jogou no Vasco no ano passado, no ano retrasado, né? Se eu não me engano, fez boas partidas, é um cara inteligente, é um cara que tem essa qualidade. E eu acho que recuperado da lesão 100% pode ser útil sim, até porque a gente precisa ter jogadores para compor o elenco, né? Pode seguir aí, fala dos outros três, depois eu falo. Tá. O MT, cara, pô, é um cara que também tem talento, tem a sua qualidade, mas é complicado. Tem questões extracampos aí, extracampo que a gente já viu, né? Não encaixou também. Enfim, já saiu do Vasco, isso eu tenho certeza. E não quero ele de volta, não. A gente contratou ele de volta redonda, inclusive, né? Compramos ele, mas acabou que não deu certo. Bruno Tubarão também ajudou a gente aí, foi um dos motorzinhos aí, um jogador que entrava no segundo tempo, geralmente no desespero. Você olha pro banco, vê o Bruno Tubarão e chama, vambora. Mas é isso aí, para mim, eu não gostaria de contar com ele. E o Alex Teixeira, que não jogou em plenitude, que sabe jogar, ainda assim ajudou o Vasco contra o Operário, teve seus jogos ali, seus momentos. A verdade é que a maioria não foram bons momentos assim. Mas é normal, tá se adaptando, tá voltando da China, pô, tava um tempão sem jogar. Eu manteria ele sem dúvida e para disputar aí, para ser titular desse time. Desses quatro aí, assim, eu gostei do seu comentário a respeito do Martins Sarrafiore, talvez pudesse ser emprestado. Não ficaria, só ficaria com o Alex Teixeira. Eu acho que o Alex Teixeira, tendo uma pré-temporada, ele foi melhorando no fim do ano, pegou roubada, ele fez 2 gols contra o Operário, ele sofreu pênalti contra o Sport Recife. O Alex Teixeira foi fundamental para o Vasco estar na Série A em 2023. Sem o Alex Teixeira, o Vasco não estaria na Série A. Isso é fato. Então, assim, o Alex chegando, uma pré-temporada, sendo bem feito, com a qualidade que ele tem, com um bom treinador que vai saber utilizá-lo. Desses quatro, eu ficaria apenas com o Alex Teixeira. Show! É um bom jogador para a Série B, beleza. Tá. E aqui a gente termina o meio-campo, né? Para esse meio-campo, quantos aí, Juliano? Quantos volantes e quantos meia atacante, tu acha? Que a gente... Cara, eu dei uma varrida aí, né, cara? Porque dos meias eu fiquei com ninguém, né? Só o Alex Teixeira. Então, assim, o Vasco precisa, sim. Com certeza tem menino da base lá para entrar aí, mas precisa, no mínimo, de 3 contratações aí para a armação do Vasco. Talvez não chegue esses 3 caras de uma vez só, mas vai chegar. Pessoal, eu vou pedir licença a vocês, eu só vou pegar o carregador do meu computador que está ali, já estou chegando. O Indy vai passar aí e já vai dar continuidade para o ataque. Dá licença, já estou voltando. Já posso falando? Pode falar. Fábio Gomes, né? 97, o homem aí poderia ser facilmente o pivô do time do Vasco da Gama de basquete, que infelizmente não existe mais, né? É uma pena. Já tivemos grandes times de basquete. Juliano, inclusive, deve ter mais prioridades para falar isso. Em 2000, fomos campeão brasileiro, se eu não me engano. Campeão brasileiro, não. Campeão sul-americano, pô. Sul-americano. O Vasco disputou o campeonato, que seria um campeonato mundial, contra o San Antonio Spurs, time da NBA. O Vasco jogou, na época, o campeonato... e a final foi Vasco e San Antonio Spurs, a final do Mundial. Nunca o time da NBA tinha disputado o Mundial. O Vasco ganhou do campeão europeu e pegou o campeão da NBA, o melhor time da NBA. O campeão, não sei se foi campeão esse ano, bem não importa, mas era um time massa da NBA. E o Vasco, aí não tinha condições de ganhar.
mas jogou bem. Tanto é que nesse time o Nenê foi para a NBA e foi um dos jogadores mais vitoriosos lá. E antes disso, o Vasco, lá atrás, o basquete sempre foi fortíssimo no Vasco. Tem uma história que um torcedor do Flamengo morreu no jogo Vasco e Flamengo de basquete, nos anos 60, por aí, de tanta emoção com o título do Flamengo lá. Então, basquete é um esporte incrível, cara. O Vasco não pode largar o basquete de lado, não. Mas tudo bem, vai, continua. O Fábio Gomes, né, foi... O Jorginho gostava bastante dele. Puxa aí, Andrew. Desculpa. Puxa aí para deixar só os atacantes para a galera ver. Vai puxando. Aí, molecão. O Fábio Gomes é um cara que o Jorginho gostava bastante, colocava durante os jogos, geralmente, aquele cara da bola aérea que ganhou pouquíssimas vezes. Eu acho que fez um gol e o gol que fez foi de cabeça, de resto. Mas é difícil também, quando não se tem cruzamento certo, é difícil acertar a cabeceada. Enfim, mas também não tem condição, tecnicamente bem abaixo. Tá, mais um que tá na barca. Fala aí do Palácio, Juliano. Então, Fábio Gomes não dá, é a menor condição. Zé Santos também não. Eric também não dá. Raniel, foi útil. Esses caras todos foram úteis da forma que poderiam ser. Para mim, assim, desses todos, já vou falar direto, eu vou deixar o Palácio por último. O Ignaldo foi uma das maiores revelações do Vasco. Eu gosto muito do Peck, sou um defensor do Peck, acho o Peck um ótimo jogador. E o Figueiredo é um desses caras que pode jogar no meio-campo, mas nunca na lateral direita. Nunca, nunca. Tá vendo a hora que o Jorginho botar ele no gol, botar uma máscara nele, botar ele no gol. O Casimiro falou um negócio que é verdade. Falou: onde botar o Figueiredo, ele vai ser o melhor jogador desse elenco do Vasco. Mas não pode jogar na lateral. Eu não lembro nem se ele falou isso. Ele botou ele na lateral, ele é o melhor lateral do Vasco. E pior que era. Ele era melhor que o Léo. Mas ele tem que ficar lá perto do gol. Ou ali na meia. Pô, não dá. Raniel. E o Raniel foi um cara que fez gols. Foi um cara importante dentro do ano do Vasco. Talvez pudesse ser um bom reserva, mas eu não ficaria com o Raniel, não, tá? Acho que o Raniel, inclusive, já saiu. Alguns que a gente está falando aqui, a gente não está batendo martelo, porque estão, inclusive, no site do Vasco. Então, se está no site do Vasco, oficial é isso daí, é isso que a gente está tratando. Então, desses daí, eu ficaria com o Ignaldo, Figueiredo e Peck. O Palácio está como atacante e o Jorginho botou ele de cabeça de área. Para mim, foi o único acerto que o Jorginho fez nessa passagem pelo Vasco. Botar o Palácio de cabeça de área, eu acho que ele poderia ser muito útil. Mas não dá para ficar com um jogador, mesmo com esse investimento que o Vasco fez, não dá para ficar com um jogador que está batendo, foi preso porque queria bater na namorada. Pô, não tem condição. Tanto é que ele estava cavando a ida para o Colo-Colo e o próprio Colo-Colo falou que não tem interesse nele. Primeiro, que não tem como pagar. E segundo, vai botar um cara desse lá, vai me desculpar, sabe? Eu acho que todo mundo tem que ter o benefício da dúvida. Não sou eu aqui que vou acusar o Palácios. Mas ele foi preso. Então, alguma coisa aconteceu. É meio estranho, né? Exato, eu também ficaria com esses exatos três, o Figueiredo, o Gabriel Peck, o Ignaldo. O Peck, talvez, acho difícil que ele fique, cara. O Peck já tá, se a gente parar pra pensar, já tá uns 3 anos nesse Vasco aí, e o moleque nunca teve uma situação boa para jogar à vontade, né? Pô, mostrar o futebol dele à vontade é complicado. Cara, o Palácio a gente investiu, se não me engano, 9 milhões de reais, ou mais, ou 19, teve algum 9. E para mim, não encaixou. Esse tempo todo senti ele pesado. Eu, sinceramente, além do futebol, tem essa toda situação de agressão a namorado, de estar armado, de toda essa coisa ridícula, horrível. Então, eu também dispensaria. Ou seja, sobrou só o roupeiro, né, Juliano? Rapaz, a gente ficou com bastante gente aí. O fato Andrew, para o ano, o Vasco vai precisar de pelo menos 10 a 12 contratações. Para o ano. Quanto mais cedo eles conseguirem acertar, melhor. Porém, é melhor que demore
mas que eles acertem na maioria das contratações, não vão acertar em todas, mas é melhor que demore, mas que contratem bem, do que saiam contratando e gastando. Se fosse outra época, o Vasco já teria montado um outro time. Agora. E isso não é bom. Técnico, que a gente não falou, basta ser treinador. A única certeza aí, né? Traga um grande técnico, alguém que pode vir para o Vasco para acrescentar. Quem é o meu favorito? Dorival Júnior. Tá? Mas eu vou colocar um segundo nome aqui, que é o BKSS, que foi auxiliar do Sampaoli e que estava treinando Defensa e Justiça, foi treinador também da Universidade do Chile. E esse, para mim, também era o nome que eu gosto. Esses dois são os nomes que eu mais gostaria de ver treinando o Vasco. E muitas contratações vão passar pelo crivo deles. Então, é importante já ter o técnico. Agora, vamos trazer qualquer técnico? Por exemplo, o Vasco poderia ter contratado alguém. E aí o Dorival está na área. Dorival é o nome mais certo. Então, foi bom não ter trazido. Quem sabe consiga o Dorival. E o Dorival venha e consiga trazer bons jogadores. Que agora a galera vai querer vir para o Vasco. Eu deveria querer antes. Sem dúvida. E a credibilidade é maior em questão de pagamento, toda essa situação, cara. A essa altura, o Vasco já teria contratado 3 jogadores que mandaram bem no Carioca. Se fosse tipo um pouco mais à frente, né? Jogadores do Carioca, do Paulista, o artilheiro da Série C, jogadores desse tipo que geralmente não encaixavam, sabe? O Vasco acertou pouquíssimas contratações nos últimos anos, os grandes jogadores de destaque vieram da base, talvez aí, o Martinho, o Pikachu, foram bons nomes, mas assim, a grande maioria, tanto que todos os anos, quanto tempo? Todos os anos o Vasco é uma cara nova, uma cara nova, uma cara nova. Você tem que se acostumar com os jogadores de novo, aprender quem são de novo. Então é isso. Eu também, o meu favorito é o Dorival Júnior. Não entendi muito bem. Ele está livre, mas o tema não é bem estranho. Enfim, eu contrataria o Dorival. E é isso, cara. Eu acho que deu pra gente fazer uma barca bem grande aí, né? O diretor do Vasco, você tá assistindo esse vídeo, pode copiar a gente. E contrata o Juliano. Eu queria falar do CEO do Vasco, na entrevista coletiva, eu assisti toda, foram 47 minutos, e ele não falou em nome nenhum, hora nenhuma. E os youtubers do Vasco, que ficam querendo lacrar, que não é nosso caso, né? Mas eles ficaram perguntando de nome, ele não falou nenhum, e depois eu fui ver o vídeo deles falando na entrevista do cara. Aí era assim os títulos: contratação bombástica, grandes jogadores já estão acertados com o Vasco. Aí na hora que eles iam falar, eu fiz questão de ver. Não tinha o que falar. E outra, ele falou que as contratações vão passar por um processo diferente de análise de dados, porque o Vasco tem esse departamento, já tinha antes, agora vai ser mais respeitado. Os jogadores vão passar pela análise desse departamento e do técnico que vai ser contratado. Ninguém vai sair contratando por contratar. Agora, alguns realmente não dá, tem outras questões, são questões de contrato, por exemplo, o Edmar, o Anderson Conceição e o Yuri, eles tinham uma cláusula que se jogassem 50 jogos e o Vasco subisse, eles iam ter o contrato renovado automaticamente. Então, assim, isso também tem que ser visto. Não é tão simples como a gente chegar aqui e falar, esse fica, esse sabe. Exato. Só mais uma colocação. Eu citei o Martinho e o Pikachu aqui como grandes contratações. O Cano também, que talvez tenha sido a maior. E para o futebol brasileiro descobriu o Cano, né? Os brasileiros provavelmente convocariam o Cano para a seleção da Argentina, né? Se fosse um brasileiro que convocasse. Bom, mais alguma coisa, Gina, para encerrar? Nada. Grande beijo para vocês, forte abraço e dá-lhe Vascão! Valeu, até a próxima. Vasco da Gama no coração. Todo respeito aí ao Erasmo, também um grande vascaíno que acabou falecendo essa semana. Nossas condolências aí, nosso respeito máximo ao tremendão. Valeu, até a próxima.